Fala pessoal, tudo bom com vocês? Natália de Vivo de volta para gravar mais um vídeo especialmente para o canal do Elas na Pista. No vídeo de hoje eu vou trazer um debate, por que não uma polêmica, não é mesmo? Que é sobre Sophia Flörsch, a pilota alemã que ganhou aí grande notoriedade após o gravíssimo acidente que ela sofreu no GP de Macau de 2018, que felizmente não sofreu nada mais grave, mas o que eu trago aqui para vocês é: Sophia Flörsch está se tornando a nova Carmen Jordan? Quer entender por que eu digo isso? Então assiste até o final que eu entrego, que eu dou, todos os meus pontos, que eu dou a minha visão e depois eu abro para vocês falarem o que vocês pensam sobre o assunto. Mas antes de tudo, aqueles recadinhos que vocês estão bastante acostumados, que é curtir bastante, comenta aqui embaixo, compartilha com todo mundo que se interessa pelo assunto ou que quer conhecer o assunto. E claro, não sai antes de se inscrever no canal para receber sempre conteúdo de primeiríssima qualidade, atual, grandes análises sobre as mulheres no mundo do esporte a motor. Mas bem, Sophia Flörsch em 2020 está correndo a temporada da Fórmula 3. Ela já disputou o GP de Macau por 2 anos e agora, nesse ano, nessa temporada, é a primeira vez que ela faz um campeonato completo. Ela tá correndo pela Campos e, bom, a gente sabe que a Campos não é um time assim tão competitivo, não é um time que entrega um carro tão bom, tão combativo para os seus pilotos, que não é uma equipe que é constantemente vista na ponta, não é constantemente vista ali brigando pelas primeiras colocações da classificação, mas pelo menos é uma equipe que já tem, é um time que já tem um nome reconhecido, e a Sophia não está conseguindo extrair o máximo do carro. O melhor resultado dela que ela teve até o momento nessa temporada foi um 14º lugar. Ela está em 29ª na classificação, sem nenhum ponto somado. Acontece que sempre a Sophia aponta um problema. Seja um problema que um piloto acertou ela, sim, abrindo um parênteses, ela também está tendo bastante azar nessa temporada, nas corridas, Ela está sendo bastante acertada, ela está sendo bastante tirada das provas, ela está encontrando problemas, mas ela sempre diz que ou alguém bateu nela, ou o carro não estava bom, ou é um problema de freio, ou é o companheiro dela. Ela chegou até mesmo a falar que o Alex Peroni, que é um dos companheiros dela, tinha um acerto melhor do carro. Isso começa a abrir o debate, começa a abrir o espaço pra gente questionar: será que existe realmente todos esses problemas com a Sophia Flörsch, ou ela que está se tornando aí uma pilota bastante reclamona? Em efeito de comparação, vou pegar o Peroni, que é o companheiro dela, ou que tem aí o nome mais conhecido, o que o pessoal aí, pelo menos quem acompanha as categorias de base, pelo menos já sabem quem é. O Peroni, em 2020, ele está em 8º lugar na classificação e já conseguiu 2 pódios. Então, assim, não é legal você sempre jogar os seus problemas nas costas dos outros, você sempre culpabilizar os outros, nunca assumir que você sim poderia ter se saído melhor, que você sim poderia ter melhorado nisso, poderia ter extraído mais daquilo. Sempre a Sophia aponta o problema para o outro e nunca para si mesma. Eu não estou falando que ela é uma pilota ruim, calma aí. Mas a gente também sabe, que não é porque eu super defendo as mulheres no esporte a motor, que eu defendo cada vez mais pilotas, que eu defendo que a gente ganhe cada vez mais espaço nesse mundo que ainda é bastante masculino, que é bastante dominado por homens, que eu também vou passar pano para qualquer atitude, vou acabar meio que tampando meus olhos quando alguém é problemático ou quando alguém não é tão competitivo assim. Antes de tudo, eu sou jornalista, então eu tento avaliar tudo da maneira mais fria possível. Não é porque eu defendo, eu apoio e eu falo das mulheres no esporte a motor que eu vou falar que uma pilota é boa, sendo que ela não é tanto. Então, para vocês não me acusarem de que eu estou apenas falando que, nossa, ela é ruim, ela é péssima, eu trouxe aqui alguns números que a gente pode aqui ver juntos para ver que velocidade ela tem, competitividade ela tem, ela já mostrou isso na carreira dela, mas a Fórmula 3 não tá sendo legal com ela. Bom, se a gente voltar lá para 2015, ela correu na Ginetta Júnior. Ela teve aí um desempenho bastante competitivo na categoria. Ela alcançou 4 pódios, sendo 2 vitórias. Ela só correu metade do campeonato e terminou em 11ª. A gente pode pensar que são números impressionantes.
especialmente porque ela era rookie, né? Era a primeira temporada dela. E dos estreantes daquele ano, ela foi uma das únicas duas que conseguiu vencer. E ela ainda conseguiu vencer antes que o outro rookie venceu. Portanto, assim, ela mostrou que já se adaptou bem ao carro no seu ano de estreia, até que conseguiu 4 pódios e 2 vitórias, terminando em 11ª no campeonato, sendo que ela só correu metade da temporada. Portanto, ali ela já mostrava que ela tinha potencial. E se hoje ela tá na Fórmula 3, é porque ela provou que ela merecia estar na Fórmula 3. Mas avançamos um pouco no tempo. 2017, ela correu na Fórmula 4 e lá ela conseguiu 2 pódios. Foram 2 terceiros lugares e terminou em 13ª. Nessa categoria ela também aí conseguiu 2 voltas rápidas e, só para lembrar, na Gineta ela também conseguiu uma pole. Então, assim, nesses primeiros anos aí da carreira dela, nesses primeiros anos andando de Fórmula, ela já mostrava que era uma pilota competitiva. Mas em 2018 as coisas já começaram a não andar tão bem assim para ela. Em 2018 ela pulou para a Fórmula 3 europeia. Ela terminou em 22ª e teve uma 10ª colocação como melhor resultado. Portanto, ela teve aí 1 ponto no final da classificação. Se for comparar com os companheiros dela, ela teve o Kevin Andres, que teve 1 pódio, terminou em 18º com 18 pontos, e o Artem Petrov, que terminou em 20º. Portanto, os 2 companheiros dela se saíram melhor na temporada. Ok, tem que ver, a equipe também não era assim tão competitiva, então também não é muito culpa da Sofia. Em 2019, ela foi para F3 Regional, que inclusive é onde a Jamie Chadwick está correndo nesse ano. Bom, lá ela terminou na 7ª colocação, teve um 4º resultado como melhor, uma 4ª colocação como melhor resultado. Na F3 Regional, ela mostrou que ela estava bem. Terminar na 7ª colocação da classificação é um ótimo resultado. Ainda mais que ela não tinha conseguido nenhum pódio. Ela mostrou aí que teve um desempenho bastante regular, bastante constante ao longo do ano inteiro. Se for comparar com os companheiros, o Alexandre Bardion terminou em 20º e o Joey Malson terminou em 16º, mas também vale lembrar que os 2 não correram a temporada completa. Ela, da equipe dela, foi a única que correu todas as etapas do ano. Pois bem, só que a Sofia, além dela ter sido conhecida pelo acidente dela na Fórmula 3, lá em Macau, ela também tem sido bastante reconhecida ultimamente pelas grandes reclamações que ela tem feito. Não só sobre a Fórmula 3, não só sobre o carro, não só sobre os adversários, não só sobre a equipe ou o que for que ela tem reclamado na Fórmula 3. Ela também tem se mostrado bastante crítica a muitas coisas. Um exemplo que eu posso trazer aqui é quando a W Series anunciou que faria uma temporada virtual. Ainda lá em junho, lá no começo do ano, né? A W Series terminou na última semana, né? O campeonato foram 10 semanas. E lá no começo, a Sofia ela reclamou sobre a categoria ter feito esse campeonato virtual exclusivo para mulheres, porque ela disse que no mundo virtual, homens e mulheres são todos iguais, não tem diferença de desempenho, porque todo mundo senta no simulador e acelera na mesma plataforma e tá tudo certo. A gente sabe que a W Series fez isso para seguir o formato real e também porque as pilotas não estavam recebendo oportunidades para correr nas temporadas virtuais de grandes categorias como Indy e Fórmula 1. A gente não viu, assim, nenhuma mulher sendo convidada para correr nesses campeonatos. Então a W Series, para estimular, para colocar as mulheres em evidência nesse período de quarentena, nesse período de pandemia, foi e falou, não, vamos fazer um campeonato apenas para as mulheres. Tiveram pilotas convidadas ao longo aí da temporada. No campeonato regular foram as pilotas do grid que fizeram parte, mas também tiveram convidadas aí ao longo do ano. Ao longo, né, do campeonato, foram 2 meses aí de campeonato, mais ou menos. Inclusive a Charlie Martin, eu falei sobre ela aqui no canal e ela chegou a correr aí na W Series Sports League. Então, assim, essa foi uma das primeiras reclamações dela que ficou bastante conhecida. Ela também já criticou bastante a W Series, falando que é uma categoria que segrega. A gente sabe que isso é um debate que vai longe.
Ela também, quando teve aquela polêmica do Daniel Abt no campeonato virtual da Fórmula E, que ele usou um piloto profissional do mundo virtual, né, um piloto profissional do automobilismo virtual, ela ficou ao lado do piloto, falou que não fazia sentido todas as punições que ele estava recebendo, falou que, afinal de contas, o automobilismo virtual não é tão sério assim, isso também foi outra polêmica que ela se envolveu. Então, assim, a Sofia tá sempre se envolvendo nessas polêmicas, tá sempre criticando alguma coisa, tá sempre usando o seu Twitter para mostrar sua opinião, que nem sempre é tão bem vista assim. E ela se usa como porta-voz das mulheres no esporte a motor. Ela sempre, toda foto, toda postagem que ela faz, ela coloca a hashtag RaceGirl. E inclusive eu tava vendo uma jornalista, né, inglesa, uma jornalista de lá fora, o Instagram dela é The Race Chick, The Racing Chick, depois eu posso colocar aqui embaixo pra vocês lerem, que ela falou justamente sobre isso, que a Sophia Flörsch tá mais atrapalhando do que ajudando essa luta das mulheres no esporte a motor, porque esse jeito reclamão dela, esse jeito polêmico dela, tá não fazendo um serviço, não tá ajudando, dando uma audiência negativa para as mulheres no esporte a motor. As pilotas já são tão poucas nesse mundo e ainda assim a Sophia Flörsch, que assumiu esse papel de porta-voz, ninguém pediu para ela assumir esse papel de porta-voz, ninguém foi e falou: não, realmente a Sofia está fazendo um serviço para nós. Não, ela assumiu por si mesma, ninguém nunca requisitou isso para a alemã e ela acaba fazendo esse desserviço. Se a gente vê outras pilotos, por exemplo, como a Jamie Chadwick, que ela vai e corre, na primeira etapa da Fórmula 3 regional ela conseguiu um pódio, mas depois não teve um final de semana tão combativo no restante do final de semana, né, nas outras duas corridas. Ela não chegou e não falou mal do carro, ela não falou mal de nada, simplesmente sentou, correu, não foi bem, não fui bem mesmo e acabou. Então, assim, a Sophia Flörsch, o debate que eu disse lá do começo, ela tá se tornando a nova Carmen Jordan? Já falei sobre a Carmen, vou deixar aqui em cima pra vocês assistirem. Mas assim, não tem porquê tá sempre criticando, tá sempre polemizando, tá sempre trazendo isso à tona. Ela precisa urgentemente de um assessor pra dar uma freada nela nas postagens dela. E aí, vocês concordam comigo? Comenta aqui embaixo que eu quero ler. Valeu e até a próxima!